Diversificando é uma palavra que não existe no dicionário da língua portuguesa. Diversificando. Palavra que eu inventei, que eu criei usando a velha e boa licença poética. Mas por que eu inventei essa palavra? Eu quis fazer um trocadilho com diversificando, que quer dizer fazendo diversas coisas, indo por diversos caminhos, ampliando o que estava sendo feito de uma forma mais diversa. E então eu fiz esse trocadilho, coloquei verso dentro da palavra diversificando para dar título a um poema que um poema que eu escrevi no momento em que eu estava fazendo uma reflexão sobre os caminhos da minha poesia. De repente eu comecei a me cobrar porque eu achava naquele momento que eu estava fazendo um tipo de poesia só, indo por um caminho só. Eu, um homem muito romântico, e o romantismo não quer dizer apenas o amor romântico, né? O romantismo do amor por uma mulher, mas o romantismo da nostalgia, de um mundo que a gente anseia existir, por lugares, por situações, por boemia. E a minha poesia ia muito nesse caminho, nesse período. E eu sempre fui muito da poesia formal, do soneto, do poema 4x4, 5x5, ou seja, aquela poesia formal, com ritmo, com rima, com métrica. E eu comecei a imaginar fazer uma poesia mais livre, de versos mais livres, abordando outros assuntos que não sejam aqueles que eu vim abordando. Foi uma cobrança que eu fiz a mim mesmo. Comecei a ler poetas mais concretos, poetas mais livres, mais modernos. E nessa autocobrança, eu então fui por um caminho, busquei um caminho para diversificar a minha poesia. Por isso o título Diversificando, que foi um dos 3 ou 4 poemas que eu escrevi sobre esse momento, sobre essa cobrança, essa cisão da minha poesia em caminhos diferentes, em 2 caminhos. Esse poema, ele talvez retrate muito este momento. Eu fiz outros 3, se não me engano, também do mesmo tema. No futuro talvez eu fale sobre eles aqui. Inclusive tem um que eu gosto muito chamado Verso Concreto. É um poema que vai fazer parte aqui do Poesia Comentada. E nessa ocasião eu fui convidado a participar de um evento de poetas lá na região serrana do Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, um lugar muito bonito. Era inverno, então muito frio, e eu fui passar alguns dias lá num evento de poetas, onde aconteceram sarais, palestras, bate-papo, lançamento de livros. Inclusive eu mesmo lancei meu livro Poética lá. E na ocasião, era uma tradição do lugar, eles faziam um concurso de poesia. Eu não sou adepto de concurso de poesia, eu não gosto, não é questão de não gostar, eu não acho, não penso, não acredito que poesia seja feita para competir. Poesia, para mim, ela só tem um caminho e um retorno.
uma ida e uma vinda. O caminho é o caminho da expressão do poeta. É ele falar o que sente, é ele expressar a sua verdade, o seu sentimento, da forma que ele achar melhor. E o retorno, que é o do leitor ou do ouvinte, que vai sentir a emoção, sentir o incômodo, vai sentir alguma coisa, algum tipo de sentimento, bom ou ruim, um sentimento de doçura ou de amargura, de amor ou de aversão, através desse poema. Para mim, só poesia é feita para isso, para mais nada. É a expressão de quem faz a poesia e o sentimento, a emoção de quem lê ou escuta a poesia sendo declamada, recitada. Mas eu estava no evento, era um convidado, as pessoas muito gentis comigo, eu resolvi participar então desse concurso, foi o único da minha vida, jamais havia participado e jamais participei de outro. Uma das exigências é que o poema fosse inédito, nunca tivesse sido publicado, nem em livro, nem em jornal, nem em revista, nem em redes sociais. Esse poema havia sido o último que eu tinha escrito na ocasião. E eu então o apresentei. Até mesmo porque ele era, naquele momento, a minha expressão mais verdadeira. Ele expressava exatamente o que eu estava sentindo naquele exato momento. E, para minha surpresa, esse poema foi o vencedor do concurso. Eu nunca havia participado e, na primeira vez que participo, até mesmo por uma questão de elegância, de gentileza, eu acabei sendo, o poema acabou sendo o vencedor do concurso. Eu ganhei alguns prêmios, entre eles um lindo quadro, uma tela maravilhosa de um artista local que desenhou a localidade, aquela pousada que se localiza lá no alto da Serra Fluminense. Esse poema, ele, como eu disse no início da minha explanação, ele falava desse rompimento que eu tive naquele momento, com apenas o romantismo, com apenas a expressão da minha rotina, do meu cotidiano, os meus sentimentos existenciais, o amor romântico, que eu escrevi muito sobre isso, a sensualidade, que eu percebia na namorada, na mulher amada. Eu escrevia muito sobre isso, sobre a boemia, sobre a noite, e de repente comecei a ir por outros caminhos, comecei a falar do caos, comecei a falar daquilo que não é beleza, daquilo que é ácido, e tentei fugir do meu estilo, da formalidade, da poesia com a exigência da métrica e do ritmo. Foi um momento importante da minha vida enquanto poeta. A partir dali escrevi muitos poemas nessa linha, mas eu dificilmente romperia e não rompi com o meu estilo, com a minha forma de ser e de se expressar. Continuo sendo o mesmo poeta de antes desse momento, escrevendo sobre as coisas do meu dia a dia, do meu sentimento, do meu cotidiano, dos meus amores, das minhas frustrações e, sobretudo, da minha solidão. Mas o poema de hoje é o Diversificando, e nele eu expressei o momento que estava passando
onde eu buscava também falar daquilo que não é belo, daquilo que incomoda, daquilo que foge do cotidiano, uma poesia mais rústica, mais dura, mais concreta e menos apaixonada. O poema então diz assim: por ser um poeta, creio ser maldito, na clausura secreta que embala o meu grito. E por ser romântico, sinto-me esquisito nesse meu cântico que geme aflito, para causar a procura do poema que acredito, uma perfeita mistura do caos e do bonito. E nessa desventura acirro o manuscrito, sem dosar a aventura de trafegar no erudito, com a eterna tristura do amor do meu escrito, uma voraz criatura viva no meu infinito, e que arrasta a tortura do versejar irrestrito, um motim da ternura e da dor que tenho dito.